Os expositores espíritas respondem diversas dúvidas no Respostas. No programa de hoje, o assunto é reunião mediúnica. Divaldo Franco esclarece sobre atendimentos simultâneos durante a reunião mediúnica e como ajudar médiuns no desenvolvimento da psicofonia. Sueli Caldas Schubert comenta o que fazer quando não se pode comparecer à reunião. E Raul Teixeira comenta sobre a realização de sessões mediúnicas públicas. Devem ser realizados atendimentos simultâneos nas sessões mediúnicas de modo a atender o maior número de espíritos. As comunicações simultâneas dependerão expressivamente da disciplina a que sejam submetidos os médiuns. Elas podem ocorrer, não como regra geral, mas é evidente que durante uma comunicação na qual a entidade visitante recebe a terapêutica da boa palavra, outro médium, também em transe, possa ser instrumento de outra mensagem, na qual o espírito sofredor necessita do socorro para despertar, para enfrentar a sua realidade de desencarnado. O médium seguro não se perturba facilmente. Ele não necessita do que vulgarmente se chama o ambiente. Ele tem o seu ambiente psíquico. Ele tem as suas defesas pessoais. E em qualquer lugar e a qualquer hora, ele pode perfeitamente sintonizar com os seus mentores, atender às necessidades ambientais em perfeito estado de equilíbrio. Não deve ser o motivo das comunicações múltiplas e simultâneas o de atender a maior número de espíritos. Deveremos ter a preocupação na qualidade do atendimento, de realmente esclarecer, despertar, consolar o comunicante, porque esse é um trabalho prévio que continuará depois da reunião mediúnica, quando os médiuns seguros são trazidos de volta em desdobramento parcial, para que sejam encerrados os labores iniciados durante a vigência da presença física. Em nossa casa, no grupo espírita que Chico Xavier trabalhava, tanto em Pedro Leopoldo, como na Comunhão Espírita Cristã, como na Casa da Prece, ocorriam comunicações simultâneas de até 3 médiuns em transe. Portanto, vai depender muito da disciplina do médium, evitando os esgares, a gritaria, os golpes na mesa, a batida dos pés no solo, que não são fenômenos mediúnicos, são distúrbios nervosos. A comunicação é sempre perispírito a perispírito. E o médium disciplinado consegue canalizar muito bem todos os fluidos perturbadores sem causar distúrbios nem pânico durante a reunião socorrista. Devemos ir à reunião mediúnica quando estamos desanimados ou doentes? Pode acontecer que às vezes a pessoa está passando mal e fica tão assim, transtornada com aquele mal-estar, com aquela sensação, que ela até esquece que aquele dia é dia de reunião. Então não tem importância, a espiritualidade sabe das nossas intenções. Nós não temos que ficar assim, tem gente que vai se arrastando, mas vai. Mas eu não fui. Não pensa nisso não. Pensa que naquela hora o melhor para você, que você resolveu, foi que deveria ficar. Eu dei meu exemplo, né? Aquele exemplo fictício que eu criei, né? Que eu poderia estar muito gripada, com febre, chovendo, eu não vou à reunião. Mas vamos que eu quisesse me arrastando também. Colocasse um casaco, um capuz, qualquer coisa, e fosse assim mesmo. Podia ter ido, com febre e tudo. Mas eu achei melhor não ir, porque não estava em condições realmente.
Então tudo depende também da intenção, a espiritualidade sabe disso, e nós vamos nos preocupar a tal ponto, né? Que um vai arrastando, mas eu não fui. Uai, aquele aguentou ir arrastando, mas eu não aguento. É certo fazer reuniões mediúnicas públicas? Como modificar essa prática do centro que frequento? Vejamos que a pergunta já traz a resposta, né? A pessoa já fala em modificar a prática, então ela sabe que não é bom. Não precisa eu dizer. Ela sabe que não é essa a orientação da doutrina espírita. Allan Kardec chega a dizer no Livro dos Médiuns que pelo fato de nós não conseguirmos em grupos grandes a comunhão de pensamentos ideal para uma sessão mediúnica, o bom será que ela seja formada por pequenos grupos e ele aduz os melhores resultados. Assim, os centros espíritas baseados no espiritismo, como deveriam ser, não deveriam fazer um espiritismo à moda da casa. Deveriam fazer um espiritismo segundo o espiritismo. Quando se abrem as reuniões mediúnicas para o público, estamos ou se estará cometendo duas faltas, minimamente duas faltas graves. Uma é o desrespeito à privacidade que as entidades merecem ter, ao desnudar seus quadros, seus sofrimentos, suas angústias. E outro é viciar as pessoas a assistirem espetáculos que não entendem. Uma pessoa que não entende o que seja a mediunidade vai rir das comunicações, vai zombar dos médiuns. Imaginemos um homem, um senhor, um cidadão dando passividade a um espírito com as características femininas, falando como mulher, e alguém que não entende o processo assistindo à zombaria, à risota, ou uma mulher se fazendo de homem durante uma comunicação mediúnica. Allan Kardec nos diz então que a reunião mediúnica deve ser aberta, sim, a quem possa tirar bom proveito dela. Não é necessário que a pessoa seja expert em espiritismo para assistir a um trabalho mediúnico, mas que ela esteja disposta a tirar um proveito dessa reunião, dessa experiência. Mas se é aberta ao público, não se pode filtrar quem entra. As mentes estranhas ao trabalho bombardeiam os médiuns com suas exigências mentais, com seus petitórios e com sua zombaria. E a tendência dos médiuns se perturbarem é muito grande, porque durante os processos de transe, os médiuns ficam em estado muito sensível. Daí então a importância de que os trabalhos mediúnicos do espiritismo sejam privativos. Não pode ser transformado num circo, numa praça de espetáculo. Houve um dia, meus irmãos, que eu cheguei em Uberaba e depois do meu compromisso atendido, eu fui para o grupo da prece acompanhar a sessão que Chico Xavier realizava naquela noite. Já tinha muito tempo que eu não ia lá. E quando eu cheguei, desde fora da rua, eu já fui ouvindo boleros tocando lá dentro do centro. Eu digo, ai, o que aconteceu? Boleros, música popular. Digo, ai Jesus, fiquei ansioso e fui chegando e ouvindo mais alto bolero. E quando cheguei lá, entrei no meio do povo, o Chico estava à mesa psicografando.
Aí eu entendi menos ainda. Digo, ai meu Jesus. Bom, não fiz julgamento, fiquei ansioso. E orei o tempo todo e vibrei para eu ficar calmo. Quando terminou tudo, e o Chico começou a atender as pessoas que se despediam, autografando um livro, dando uma palavrinha a outro, eu fui conversar com o seu Iker Batista, que à época presidia o grupo, hoje já desencarnado, seu Iker. E eu disse, seu Iker, o que houve? Que eu ouvi música popular, bolero, tudo aqui. Ele disse, meu filho, foi uma instrução de Emmanuel. Eu digo, como assim? Para proteger o Chico. Porque o povo chegava aqui, um queria mensagem do filho, da mãe, do pai, da avó, da tia, do cachorro, do gato. Bombardeava o Chico. De tal maneira sensível como ele é, esses pensamentos se embolavam no psiquismo da instituição. E Emmanuel então propôs uma música popular, porque o povo começava, essa é do meu tempo. O povo ia cantarolando mentalmente e largava o Chico em paz. Onde o benfeitor teve que apelar, e eu tirei uma grande lição disto, porque nenhum médium da têmpera de Chico Xavier estaria livre à perturbação daquele conjunto de criaturas querendo coisas individuais. Daí eu fico imaginando eu, muito abaixo da capacidade de Chico Xavier. Eu fico imaginando meus irmãos do caminho, naquela luta pela própria disciplina que o Chico já tinha conquistado. E essa perturbação de desejos, de cobrança, de pedido, de discussão mental, pessoas que não acreditam que aquele seja o espírito. Duvido que seja espírito. Se fosse tal espírito, não falaria assim. Outros dizendo, ao ver um sofredor ameaçar, eu queria que fosse comigo, por que ele não me ameaça? Se fosse isso tudo bombardeia a mente do médium e causa muitas interferências negativas na comunicação. É como uma emissora de rádio que esteja recebendo outra. A gente está ouvindo uma coisa e tem uma coisa cantando ou falando lá atrás. A interferência das ondas. A gente põe num canal, liga, passa o dial para uma emissora, mas estamos ouvindo outra emissora que radia junto. Está havendo interferência, dizemos. Na mente ocorre exatamente a mesma coisa. Então, meus queridos, é muito importante que a gente, no centro espírita, faça as reuniões como manda o figurino espírita. Como fazer no seu centro, eu não sei. Porque não conheço o ânimo dos diretores, a maturidade dos diretores, a boa vontade dos diretores e a fidelidade deles à doutrina espírita. Então eu não sei como é que vai fazer. Mas como na Bahia tem federação, como na Bahia tem uniões municipais, então ninguém está desamparado. Procure ajuda, procure apoio, procure orientação e com certeza as coisas sairão bem. Sem violências, sem agastamentos. Como ajudar médiuns no desenvolvimento da psicofonia? Devemos estimulá-los à incorporação. No começo, o fenômeno é mais anímico do que mediúnico, exceto nas obsessões. À medida que o médium vai depurando o inconsciente de fixações depressivas, o fenômeno vai ficando mais mediúnico do que anímico. Mas sempre haverá tintas de animismo nas comunicações. Por mais que seja um extraordinário violinista, esse artista vai usar o equipamento que lhe seja oferecido.
Se ele dispuser de um Stradivarius, a peça musical será excelente. Se ele receber uma rabeca, a peça musical será bonita, porque ele sabe tocar, mas sem a beleza daquele violino. O médium oferece o equipamento. O espírito envia a onda e o cérebro do médium decodifica. Então, nós deveremos estimular os médiuns principiantes ao treino da psicofonia, dizendo: diga o que lhe vier à cabeça e vá deixando espontaneamente fluir a inspiração, até o momento em que você perca o controle sobre a ideia. Essa repetição irá permitir o indivíduo de quebrar a timidez, de ter o constrangimento da faculdade da manifestação ser anímica. Animismo também é espiritismo, assevera Kizakov. É que vale dizer que o médium é um espírito que tem conflitos, que tem provas, que tem transtornos, e muitas vezes isso é uma catarse. O dialogador deve perceber que é do próprio espírito encarnado e atendê-lo para que se depure o filtro e as próximas comunicações sejam dos desencarnados. Imaginemos uma letra U, um vaso comunicante. Este objeto é colocado ao ar livre. Então vem a chuva, vem o sol, vem a poeira e sedimenta nesta parte inferior. Chamaríamos isto um exemplo grotesco do cérebro. Isso que está sedimentado seria o inconsciente. A parte superficial, o subconsciente. A parte medial, o inconsciente próximo. E a parte de baixo que sedimentou, o inconsciente profundo. Se nós colocarmos água límpida, ela desce límpida, passa pela superfície, leva o subconsciente, leva aquele sujo e ela sai tisnada. Se continuarmos a colocar a água, ela vai limpando, 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 até que ela entra pura e sai pura. As fixações em nosso cérebro estão no campo do perispírito. Quando nós temos muitos conflitos, eles estão arquivados. Na hora das comunicações há um tumulto. E é claro, aquilo que é fixação, que é transtorno neurótico, nós pomos para fora. Depois de algum tempo já não temos o que pôr para fora. As comunicações serão autênticas. Não sei se me fiz entender. Desta forma, nós podemos estimular e vigiar para que aquilo não fique repetitivo. Porque o fenômeno anímico sempre tem as mesmas características. Estou sofrendo muito, eu não aguento mais, que são as nossas queixas. Então, quando na primeira comunicação isso se der, na segunda, na terceira, digamos ao médium, agora já está na hora de concentrar-se no que lhe vier à consciência e não jogar para fora o que você está acostumado a demonstrar nas suas queixas habituais. Sem nenhuma censura, é um processo educativo. E logo virão as comunicações autênticas.